A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 19. E aqui diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A Bíblia aqui nos mostra então que Zaqueu, ele tinha um desejo no coração dele. Como todos nós também temos um desejo. Você tem um desejo no seu coração, eu também tenho um desejo no meu coração, cada pessoa tem um desejo. Para muitos, o seu desejo é ter a sua família abençoada. Para outros, o seu desejo é de se casar. Para outros é ter a casa própria. Cada pessoa tem um desejo no coração. O desejo desse homem aqui, Zaqueu, era o quê? Era ver o Senhor Jesus. Ele tinha ouvido falar muito do Senhor Jesus, mas nunca ele tinha visto. E quando ele ficou sabendo que o Senhor Jesus iria passar na cidade onde ele morava, então a Bíblia diz que ele foi até a rua. Mas por ele ser um homem de pequena estatura, um homem baixo, né? Baixinho, então não tinha como ele ver o Senhor Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore e lá de cima ele ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus passou e viu aquele homem em cima da árvore, Jesus já sabia que aquele homem estava lá por causa do esforço, né? Vendo o esforço dele, aquela atitude, né, dele subir na árvore só para vê-lo, Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, olha, desce aí depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Aí a Bíblia diz que ele pulou daquela árvore e com toda alegria ele recebeu Jesus na casa dele. Quando o Senhor Jesus estava lá, comendo lá na casa, na mesa, né, com Zaqueu, com a família, com outras pessoas que estavam lá dentro, e naturalmente Jesus estava lá falando do reino de Deus, falando da palavra de Deus. Então Zaqueu se levantou e ele disse: mestre, a partir de hoje eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e aqueles que eu tenho defraudado eu vou restituir 4 vezes mais. Quando ele falou essa palavra, o Senhor Jesus disse: muito bem, hoje houve salvação nesta casa, porque este é também filho de Abraão. Quer dizer, tudo que esse homem fez chamou a atenção de Jesus. O esforço dele subir na árvore, o esforço dele de querer se corrigir dos erros, porque ele era um homem muito rico. Antes de conhecer Jesus, ele era um homem muito rico. Ele era coletor de impostos. E ele era um homem rico. Mas enquanto ele era muito rico, havia muita gente pobre. Muita gente passando necessidade, passando fome. E ele nunca se importou com essas pessoas. Mas quando Jesus entrou na casa dele, ele então
ele foi tocado pelo Espírito Santo. O coração dele, que era duro, se amoleceu. E ele então falou: mestre, eu resolvo dar hoje metade dos meus bens para os pobres. Quer dizer, ele era tão rico que se ele pegasse metade do que ele tinha e desse para os pobres, mesmo assim ele continuaria sendo rico. E ainda mais ele diz: Senhor, e aqueles que eu tenho defraudado, quer dizer, como ele era coletor de impostos, ele tinha enganado muita gente. E ele disse: aqueles que eu enganei, eu vou procurá-los e eu vou devolver aquilo que eu roubei deles, que eu enganei, 4 vezes mais. Quer dizer, veja a atitude desse homem, né? Veja a atitude que esse homem tomou na presença de Jesus. E quando ele falou isso, Jesus disse: olha, hoje houve salvação nesta casa. Tudo foi na base do esforço. Tudo começou com ele se esforçando para subir na árvore para ver Jesus. Foi aí que a vida dele mudou. Foi aí que a salvação entrou na casa dele. Foi aí que a alegria tomou conta do coração dele. E eu pergunto: como anda o seu coração? Seu coração anda alegre? Você anda feliz? O único caminho que existe para você ser feliz, para você conseguir as vitórias que você deseja na sua vida, o único caminho que existe é o caminho do esforço. Se esforçar é você fazer de tudo para conseguir aquilo que você quer. Se esforçar é você colocar mais força naquilo que você quer. Muitas pessoas querem ser abençoadas sem esforço. E existem momentos na nossa vida que, se nós queremos ser abençoados por Deus, é necessário que a gente venha se esforçar, que a gente venha orar mais, que a gente venha jejuar, que a gente venha clamar a Deus, que a gente venha, se dar mais, fazer mais. E não somente na parte de Deus, na parte da fé, mas para tudo na vida a gente tem que se esforçar. Para você ter um salário, você tem que se esforçar. Para você ter uma vida melhor, você tem que se esforçar. Até para ter saúde, né? Para manter a saúde, hoje em dia, as pessoas têm que se esforçar, elas têm que evitar comer isso, evitar comer aquilo, não é? Para ter saúde. Tudo na vida é na base do esforço. Essa palavra do esforço, ela é tão importante, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, certa vez, ele disse que somente aqueles que se esforçam é que alcançam o reino dos céus. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 11, no versículo 12, Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, para que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, é somente através do esforço. Jesus disse que nem todas as pessoas vão entrar no reino de Deus. As que vão entrar são aquelas que se esforçam. Então, para tudo na vida é necessário que haja o esforço. É necessário que haja a luta, o empenho. E eu falo para você que talvez está ouvindo agora, você não pode ficar esperando por ninguém. Você não pode esperar pela sua família, que a sua família vai te ajudar, esperar pelos seus amigos. Quando eu falo esperar, é você ficar dependendo dos outros. Não, vai só, age e seja forte. Deus vai ser com você. Se ninguém quer se esforçar, se os outros não querem se esforçar, então você vai. Se os outros não querem ir, então você vai. Existe um hino bem antigo, que a letra dele falava assim: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Essa é a letra do hino. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, então não me impeça de eu ir.
É assim que tem que ser. Poucos são os que se esforçam. Poucos são aqueles que lutam. Para você ter saúde, você tem que se esforçar. Você tem que perseverar. Para você ter prosperidade, você tem que se esforçar. Para você conseguir o desejo do seu coração, ver o desejo do seu coração ser realizado, você tem que se esforçar. É uma luta diária, todo dia. Todo dia tem que lutar. A gente nunca pode parar. Você sabe que, dependendo da situação, a nossa vontade às vezes é se entregar, né? A nossa vontade é se entregar. É aí que está a diferença daqueles que se esforçam e aqueles que não se esforçam. Aqueles que são fracos, esses acabam se entregando, acabam desistindo, acabam desanimando. Mas aqueles que são fortes, aqueles que têm a fé no coração, eles nunca desistem, eles nunca desanimam, eles vão em frente. E o Senhor Jesus abençoa a vida deles. O Senhor Jesus faz o milagre acontecer através do esforço. Esse homem, Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele se esforçou, subiu na árvore e não somente viu Jesus, mas Jesus entrou na casa dele. A família dele foi salva e ele também foi salvo. As mesmas palavras que Deus falou para Josué, eu falo para você. Esforça-te, tem bom ânimo, Deus é contigo.